Essa semana colocamos uma pergunta nas redes sociais que era: qual é a sua dificuldade na hora de escrever um código? Cara, e tem muita pergunta interessante, a galera mandou muitas e muitas dúvidas e a gente vai debater isso aqui agora. Vamos lá? Vambora. Partiu. O Davi Varela fez o seguinte comentário, que ele tem dificuldade na hora de começar a produzir o código, que ele não sabe como iniciar. Davi, seguinte, se você não tá sabendo como iniciar o teu sistema, como iniciar a tua codificação, é porque a gente tá pulando uma etapa, tá te faltando uma etapa antes da codificação, que é você desenhar o teu sistema. Então, como é que eu faço isso aqui na DevMedia? Eu pego um papel, começo a escrever meu projeto. O que é meu projeto? É um projeto que tem cursos, os cursos têm aulas, os alunos podem se inscrever nos cursos que vão dar acesso às aulas. Enfim, é desenhar o meu sistema todo antes de começar a codificar. Quando eu faço esse desenho do meu sistema, eu consigo entender o que é o principal dentro do meu sistema. E a partir disso, eu ataco o principal foco. E o que acontece é que muitos programadores, muitas vezes eles acabam codificando antes mesmo de pensar nessa etapa. Então primeiro você tem que ver o que é necessário para o seu sistema e depois disso você começa a codificar. Porque se você inverter esse processo, com certeza você não vai conseguir evoluir. Nós tivemos aqui duas dúvidas que foram parecidas, do Baros e Nelson Boldrin. Escrever código com padrões e práticas de mercado. Quando construo um projeto, sempre sinto que só estou construindo um Frankenstein de tutoriais para chegar no meu objetivo final. Tenho certeza que existem formas melhores de fazer muitas coisas que faço. Quando você tem essa percepção que o teu código está ficando desorganizado, então você acha que podia estar melhor escrito, melhor organizado, é sinal de que você já está começando a entender melhor de padrões de projetos, de arquitetura de um software. Cara, se você chegou a esse ponto de identificar que o teu código precisa de uma melhor organização, é o momento certo de você partir para um framework. Então escolhe a tecnologia que você está trabalhando e vai atrás do framework dela. Por que o framework? O framework já te dá essa base pronta. Ela já te dá um padrão, já te dá uma arquitetura montada, ela já define o escopo do teu projeto, ela define o diretório, ela define as entidades que você vai ter que usar. E com base na documentação, cara, tu vai explorando isso e vai cada vez ter um código mais estruturado, melhor escrito e bem organizado, né? Próxima pergunta do Vitor Augusto. Quando surge um erro e vou consertá-lo, aparecem outros 3 erros. E começa a virar um redemoinho. Isso aqui tá me cheirando a gambiarra. Mas vamos lá, o importante de tudo, quando você tá codificando, cara, assim, você tem que saber o que você tá fazendo. Analisar o problema, ver o que a gente tem que resolver ali e com calma. Se você faz de qualquer forma, se você não pensa no que você tem pra resolver, você vai acabar digitando código, digitando funções, digitando comandos. E aí teu código vai ficar meio que uma merda, sei lá, sem saber pra onde ir. Cara, e o próprio erro ajuda a gente, né? Não, com certeza. Por exemplo, quando você erra, normalmente as linguagens elas já exibem já o código do erro. Anti-burro, eu digo que as linguagens são anti-burro. E mostrando isso, o que você tem que fazer? Pega aquele erro que está sendo exibido na tela e pesquisa aquele erro. Você Ctrl+V e Google. Porque você consegue resolver os problemas dessa forma, porque você vai ver que muitas pessoas já passaram pelo mesmo problema que você e lendo as respostas com calma, tentando entender o que aconteceu ali de fato e aplicando no seu código, você vai conseguir resolver esses problemas e todos esses outros que vão aparecendo pelo caminho. Uma coisa que eu vou te dar como dica, que tipo, quando eu comecei a me deparar, quando eu comecei a programar, eu pegava o erro, aí copiava o código do erro, né? Aí copiava o diretório do meu projeto, tá ligado? Burrice. Copia até a mensagem de erro e para do diretório. Esquece o diretório, só a mensagem principal do erro. Bom, a gente tem um comentário aqui muito legal do Thales Santos. Assinei no mês passado o curso de vocês e é tudo bem explicadinho. E o pessoal do suporte é super gente boa. Minha maior dificuldade é não saber como pesquisar a dúvida. Eu tinha esquecido a sintaxe de como invocar um método em Java e acabei batendo muito a cabeça porque não vinha na mente o nome do método. Aí ele botou aqui kkkk. Thales Santos, muito obrigado pelo documentário. Vou compartilhar com toda a equipe DevMedia aqui e vamos em frente. Vamos lá. Cara, isso aí aconteceu no vídeo passado, o vídeo do estagiário, a gente pode deixar até o link aqui na descrição. O Eric tava com uma dúvida em relação ao redirecionamento de páginas no PHP. Só que ele não sabia esse nome redirecionamento, ele ficou empacado aí. Eu falei, cara, qual é a tua dúvida? Ele, cara, eu quero saber como mudar de página no PHP. Eu falei, pega essa dúvida aí e bota no Google, como mudar de página no PHP. A primeira coisa que veio foi redirecionamento. Então, às vezes, muitas pessoas já tiveram esse mesmo problema que você tá tendo. E o Google tá aí pra ajudar todo mundo, inclusive a gente. Então, pega a sua dúvida que você tem, da forma que você imaginou, da forma que você pensa que é, joga pro Google. O Google vai te dar alguns caminhos. Quando ele não der de primeiro, ele vai te dar algum direcionamento. E com esse direcionamento você vai conseguir se ajudar. Então, cara, tá com dúvida, não sabe o que pesquisar? Pesquisa o que tá na tua mente, joga no Google, que o Google é foda. Bom, a próxima pergunta foi do Jonas Maciel e a Suzy
Zizis, eu acho que é isso daí. A pergunta deles foi relacionada ao Clean Code. Fico louco para comentar algo no código, achando que outros programadores não vão entender alguma coisa que eu codifiquei. Pro Clean Code, ele tem uma premissa que comentário é ruim, né? Comentário é só se for muito essencial. Mas, cara, a realidade não é essa. A realidade é que a gente programa em equipes de vários programadores e o comentário vai ajudar o programador a entender melhor a tua função. É claro que você não vai comentar blocos gigantescos de código, né? Que não fazem sentido realmente comentar. Sem nexo. Mas a função, o principal objetivo daquele método, daquela rotina, é bom estar lá assim no comentário que ajuda os próximos programadores. Não é problema você comentar o seu código, desde que você faça isso com moderação. Tá curtindo o vídeo? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação e deixa um comentário pra gente aqui também. O Alan Oliveira comentou o seguinte: eu tô aprendendo, estou quebrando a cabeça para fazer layout com CSS, barra de navegação e todo o resto do corpo do site. No início é complicado lembrar tantos códigos. Cara, de fato, lembrar é ruim, né? Porque você não vai lembrar, porque é coisa pra caramba. Você tem que entender pra que serve. A partir do momento que você entende pra que serve cada elemento, você não vai mais decorar, você vai saber o que você tá fazendo. Foi legal você falar isso daí, essa pergunta vai dar um gancho pra gente falar do projeto guiado. E qual é a ideia? Muitas vezes o programador ele tá ali, aprende a tecnologia HTML, o CSS, e na hora de aplicar esses conhecimentos, ele não consegue. E como é que funciona isso na prática? A DevMedia ela vai te encomendar um website responsivo. Então a gente pegou esse website responsivo e dividiu em etapas, cada etapa com uma responsabilidade. E para que a gente fez isso? Para você conseguir se organizar mentalmente, porque muitas vezes o cara tem dificuldade de juntar tudo. Um exemplo prático aqui: a primeira etapa você vai construir somente o HTML. Segunda etapa, você vai implementar o CSS daquele HTML que você fez na etapa anterior. Aí a próxima etapa seria trabalhar no responsivo de todo o projeto que você fez até agora. Então a gente está organizando o projeto, dividindo o projeto, fragmentando, para você conseguir compreender quais são as etapas de uma construção de um website responsivo. E se você tiver dúvida ou tiver alguma dificuldade, além do conteúdo, a gente vai ter todo o suporte para te auxiliar durante esse caminho da construção de um website responsivo. Então, por exemplo, você está com dúvida na parte do layout do CSS. Por que você está com esse problema? Talvez você não montou a estrutura correta. Então você tentou juntar a estrutura do HTML já com o CSS e colocar isso tudo de uma forma responsiva. Às vezes o problema foi isso, você mal estruturou o teu HTML. Então a nossa primeira etapa é a estruturação do HTML. Você só vai avançar quando isso estiver certinho. Então não tem como você evoluir errado, sacou? E conforme você vai praticando cada vez mais, vai ficar na tua veia e você vai só evoluir. Então, Alan, pra você entender mais do que eu tô falando aqui, cara, para esse vídeo agora, vai lá no link da descrição, faz o teu cadastro, faz o teu trial. São 7 dias gratuitos para você explorar toda a plataforma, o projeto guiado e muito mais. Valeu? Vai lá e confere, não deixa de conferir. Temos aqui o comentário do Vinícius Eduardo. Minha dificuldade é como fazer isso da melhor maneira. Dificilmente fico satisfeito com as minhas soluções, mesmo refazendo, parece que tem gambiarra. Cara, se parece que tem gambiarra, é porque deve ter gambiarra mesmo, sabe? Mas tu já viu o lance da refatoração. Cara, isso é algo comum, os programadores... Acho que a maioria dos programadores tem essa questão do refatoramento do seu próprio código. Se a gente pegar uma rotina que a gente fez há meia hora ali atrás, a gente vai olhar aquele código e vai querer mudar alguma coisa pra deixar ele melhor. É verdade. E cara, sobre a gambiarra, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o motivo da tua gambiarra, né? Ou se é falta de tempo, ou se você não sabe fazer da forma correta e tá botando alguma coisa que você aprendeu só pra solucionar o código e deixar ele rodando, né? Que a gente fala que o importante é o código rodar. Não, nada a ver, irmão. Tem que entender o motivo da tua gambiarra e aí você vai buscar ajuda, né? Ver se é alguma coisa de conhecimento. Então você vai buscar alguma coisa pra poder solucionar e tirar essa gambiarra do teu código. Se é falta de tempo, quando você tiver tempo, voltar e tentar tirar essa gambiarra do teu código também. Próxima pergunta é do Flávio Félix. Fico com medo de fazer errado e fico bloqueado. Parece que estou com burnout. Burnout não. Burnout. Então, eu acredito que todo programador tá iniciando na carreira, ele vai ter esse receio, né, de ficar errando. Eu já tive isso. Às vezes eu ficava com medo, cara, de testar o valor de uma variável. Não precisa, gente. Você aprende errando. Na programação é assim. Muitas vezes, quando você vai utilizar alguma função, você vai testar um valor, vai dar um erro, sei lá, divisão por zero, falta de parâmetros, tava esperando 5 e veio 3 parâmetros. Coisas assim vão acontecer constantemente na programação. O que eu aconselho, o que eu digo pra quem tá iniciando na área? Teste os códigos. Tente, às vezes, até achar os erros, né? Porque é legal, isso vai te dando experiência. Como tu falou, me recordei. A primeira empresa que eu trabalhei, ela tinha um ambiente de produção e tinha um ambiente de teste. E, de fato, quando eu entrei, eu era muito inexperiente, tinha muito medo de publicar um código no ambiente de teste por dar erro, tá ligado? Sim. Mas, porra, tava isolado. O ambiente de teste é pra dar erro. É pra você testar os erros ali, esgotar todas as possibilidades de erro. Então, cara, não tenha medo, não fique bloqueado. Tem que errar, tem que testar, tem que meter a mão na massa. E é com erro que a gente vai aprender a não errar novamente. Sim, só uma observação. O Fernando falou ambiente de teste. Ambiente não de teste. De produção. Não vai fazer porra de teste em produção que vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda.
aí vai ficar bloqueado mesmo. Bloqueado sem freio. Então, não tem medo de programar, cara. Vai em frente. A próxima pergunta é do Lucas Moura. Forma correta de criar as aplicações. Existem diversas maneiras de chegar a um resultado, mas qual seria o correto? Então, ele já tá dizendo que existem várias maneiras de se chegar ao resultado, mas só tá julgando um Como correto. como correto. Se tem várias maneiras de chegar a funcionalidade, a execução do código, ao esperado, cara, estão todas as formas certas. É claro que a gente tá falando de uma forma assim, bem feita, tá tentando ali cuidar do melhor, não de qualquer jeito. A gente tá falando de... Existem formas válidas pra se chegar num determinado resultado. Eu não posso chegar, por exemplo, Fernando me entregou uma solução e eu chegar e falar, Fernando, essa tua forma aí... É uma porcaria! Tá funcionando, tudo certinho. E chegar pra ele e falar que não tá funcionando. Não, eu posso fazer um código que funcione bem da mesma forma que o dele. A menos que você esteja seguindo um padrão, né? Se você está seguindo um padrão, você tem que obedecer as características daquele padrão. Mas fora isso, tá certo. Pergunta do Dário Ribeiro. Como usar funções já existentes em bibliotecas e entender para que serve e como funciona? Dário, aqui é bem direto, cara. A primeira coisa é você pegar a documentação da biblioteca que você está citando. Porque a documentação por exemplo, você quer pesquisar um método de uma biblioteca. A documentação vai explicar o que esse método faz, mostra muitas vezes os exemplos, até para que você possa copiar o exemplo, né, e testar. Então, é muito válido você visitar a documentação para aprender esse tipo de recurso de uma linguagem. E a próxima pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? É um elogio do nosso amigo Vieira Jonas. Ele fala o seguinte: parabéns pelo conteúdo, realmente excelente. Jonas, muito obrigado, vamos compartilhar com a equipe, valeu. Comentário aqui da Cat Lake, que ela diz o seguinte, Oi, amo muitos vídeos que vocês fazem e explicam direitinho. Deve ser o que eu e o Eric fazemos, né? Mas pelo menos eu sei português avançado. Mas Cat Lake, valeu aí, obrigado. Agora ela tá fazendo uma pergunta aqui. Sou iniciante em tudo nessa área. Dicas para qual linguagem usar? Catilei, como você falou que é iniciante em tudo, o que a gente vai te recomendar? Vai lá, faz o teu cadastro na plataforma, faz o trial para você ter 7 dias gratuitos. Depois que você fizer o teu cadastro, o teu trial, vai lá no plano de estudos, dá uma lida naquela documentação, entende o que é área de desenvolvimento, vê qual caminho você identifica mais, e aí sim você vai partir para os teus próximos passos. Essa é a melhor forma de você começar na área de tecnologia. Então vai lá e confere e vamos seguir em frente. Então valeu, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser participar dos próximos vídeos de perguntas e respostas, se inscreve nas nossas redes sociais, fique ligado e é isso aí. Um beijo, abraço, valeu!